Alô pessoal, voltando aqui à solução da equação da onda. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu mostrei como obter essa solução aqui a partir da equação da onda unidimensional linear, né? Essa solução é conhecida como fórmula de D'Alembert, onde F e G são as condições iniciais do problema. E aí eu deixo para vocês como exercício pegar esta solução aqui, substituir na equação da onda e nas condições iniciais e verificar que de fato ela satisfaz a identidade ali, ela vai satisfazer aquele problema de valor inicial. Estamos tratando o primeiro problema de Cauchy, a equação da onda homogênea, com condições iniciais de domínio infinito no espaço, né? E aí, quando você fizer isso, você vai ver por que nós tínhamos dito que queremos que o F seja de classe C2 e que o G seja de classe C1, né? Porque o F eu vou derivar duas vezes com relação a T, duas vezes com relação a X, e da mesma forma esse termo aqui, mas por conta da integral, então basta que o G seja de classe C1. Então você faz essa substituição com cuidado e você vai verificar isso daí. Eu tinha dito no final da aula anterior também que eu iria tratar em seguida do segundo problema de Cauchy, a equação da onda não homogênea. Mudei de ideia, eu vi que seria melhor eu interpretar primeiro a solução do primeiro problema de Cauchy, porque a gente usa um pouco da interpretação das curvas características para justificar o método que eu vou usar para a solução do segundo problema de Cauchy. Então vamos pensar um pouquinho rapidamente na interpretação do que significa essa solução aqui. Fica mais fácil a gente interpretar dividindo a solução em partes. Por exemplo, se eu tivesse uma função assim, se u de xt fosse simplesmente um f de x menos alfa t. O que é isso? F de x menos alfa t. O argumento é x menos alfa t, onde alfa é constante, né? Alfa maior do que zero é constante. Tá. Isso aqui é uma onda que se propaga para a direita, porque o alfa é maior que zero, né? Ela está se propagando para a direita com velocidade de fase igual a alfa, né? Vocês imagino que devem ter visto isso em algum curso de física aí no passado, né? Mas vamos checar com mais cuidado o que está acontecendo nessa propagação vamos dizer assim, de um sinal, de uma onda, né? No plano xt. Vamos pensar num plano xt, o que está acontecendo. Então, eu vou desenhar aqui um eixo para o tempo e um eixo para o espaço. Imagina que você tem isso daqui, u é uma função de x e t. Então você imaginaria o quê? Você imaginaria que o u fosse uma quantidade aqui, se você fosse plotar um gráfico 3D, né? Você ia colocar x, t e o u seria uma dimensão aqui para fora do quadro, né? Não tem como eu desenhar isso aqui. Aí você tem o seguinte, vamos imaginar aqui um ponto x1 e um instante t1 fixados quaisquer, tá? Ponto x1, instante t1, tá? Então, tenho aqui esse pontinho aqui. Tá? x1, t1. Quanto vale u de x1, t1? Olhando só para a fórmula da solução da D'Alembert, desculpa, solução da D'Alembert não, agora estamos só pensando nessa expressão aqui, né? Não esquece do D'Alembert por enquanto, vamos ficar só com essa parte dele aqui. Você pode traçar pelo ponto x1, t1 uma reta representando a característica. O que é a característica? Vamos chamar isso aqui de xi, né? Seja xi igual a x menos alfa t, tá?
Então, se eu pegar aqui essa expressão, o x se relaciona com o t de maneira linear. Dá para ver ali por aquela relação, né? O x é igual a um xi menos um alfa t. Então, eu vou colocar aqui uma reta. Que reta que é essa? Essa reta seria uma coordenada que eu estou colocando aqui, né? Xi, coordenada não, uma reta mesmo, né? A coordenada seria, eu precisaria de um par desses aqui para especificar uma coordenada. Mas não, é um xi que é igual a x menos alfa t. X menos alfa t é o quê? Igual a constante. Para cada valor da constante, eu vou ter uma reta dessas aqui, paralela, né? A inclinação é dada pelo alfa, né? Na verdade, 1 sobre alfa. Então, você tem aí uma delas passando pelo ponto x1, t1, que é x menos alfa t igual a alguma constante. Que constante que é essa, né? Para essa reta em específico, qual que é o valor da constante? Vai ser fácil de deduzir, é só você substituir os valores de x e t que você tem para esse ponto aqui, né? A reta está passando por esse ponto, então você substituiria isto aqui, x1 menos alfa t1. Tá? Então eu tenho aqui a expressão para esta reta aqui, que passa pelo ponto x1, t1, é x menos alfa t igual a x1 menos alfa t1. Legal. Isso aqui me responde o quanto que vale o U de x1, t1? Bom, ela já serve para mim. Por quê? Se você acompanhar ao longo dessa reta aqui, for descendo a reta até chegar no instante t igual a zero. Imagine que você descer aqui até o instante t igual a zero. Quanto que vale essa coordenada x aqui? Que coordenada x que é essa aqui? Bom, não é difícil de descobrir, né? Você pega a equação da reta, que é x menos alfa t igual a x1 menos alfa t1, que é a constante, que está fixado, né? E você joga t igual a zero. No t igual a zero, o x vale x1 menos alfa t1. Então, este ponto aqui é o quê? É x igual a x1, e esse aqui é o x igual a x1 menos alfa t1. Legal. Então, quanto que vale U aqui? Bom, vamos chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Em A, o que eu tenho? U de x1 menos alfa t1, essa é a coordenada x dele. No instante zero, digamos que você saiba a condição inicial. Digamos que você saiba a condição inicial. Ele vai ser o quê? Vai ser f de x1 menos alfa t1. Conheço o valor da função f nesse ponto aqui, onde f teria sido especificado uma função que você conhece para esse problema. Legal, então você tem que o U nesse ponto, nesse instante, vale isso. Então, simplesmente jogando essa expressão aqui, que define o U, né, no instante t igual a zero e no x igual a x1 menos alfa t1. Tá? Então, eu sei que, dada esta expressão, o valor de U neste ponto A, esse ponto aqui, é f de x1 menos alfa t1. Quanto que vale U aqui? Bom, em B, U de x1 t1 é igual a mesma coisa. Você vai jogar aqui x1 menos alfa t1. É f x1 menos alfa t1, né? Legal. O que a gente conclui disso? A gente conclui que o valor do f aqui se propagou sem alteração ao longo da característica até chegar aqui no ponto x1 no instante t1. Ele vai continuar se propagando ao longo dessa característica desse jeito, tá? Então, você tem aqui as
retas características, no caso da equação da onda, quando a gente está assumindo o alfa igual a constante, né, você vai ter que as características são retas. Então, os sinais se propagam ao longo das características sem alteração. Né? O perfil da onda, vamos dizer assim, naquele ponto, ele não vai se alterar ao longo dessa reta no plano XT. Tá? Então, retas características são direções específicas de propagação dentro da equação da onda no espaço XT. Tá? Você pode também, dessa expressão aqui, ó, x menos alfa t igual a constante, você pode fazer assim, né? X é igual a alfa t mais uma constante, e se você derivar isso daí, dx dt é igual a alfa. A velocidade de propagação da onda é onda. dx dt é igual a velocidade, né? Então, variação temporal com relação ao espaço é igual a alfa. Alfa é a velocidade de propagação da sua onda. Quanto maior for o alfa, menos inclinada é essa reta aqui, né? Quer dizer que em menos tempo ele vai percorrer um espaço maior, tá? A inclinação passa a ser, é o inverso do... Porque aqui o gráfico seria dt dx, né? dt dx é 1 sobre alfa. Quanto maior a velocidade, mais baixa aí a inclinação dessa reta. Ok? Então está aqui a propagação da reta, do sinal ao longo da reta característica. Isso para uma função dessas aqui. Bom, se essa funciona assim, o que acontece com um U que é igual a este aqui, ó, f de x mais alfa t? O de x mais alfa t vai se comportar da mesma forma, só que como um sinal que se propaga da esquerda para a direita, né, com velocidade alfa, sem se deformar ao longo da característica. Então aqui eu tenho, na verdade, uma composição de sinais que viajam, que caminham ao longo de retas características. Isso aqui seria uma onda progressiva e essa daqui, que vai para a esquerda, seria uma onda regressiva. Essa parte aqui da solução está me dizendo que o valor de U num determinado ponto x e t é uma composição é uma média, eu somar e dividir por 2, né? É uma média de uma onda progressiva com uma onda regressiva. Agora, como é que eu posso visualizar isso num espaço XT como esse daqui? Vamos tentar mostrar isso com um pouco mais de cuidado, então. Então, aqui temos um exemplo para estudar essa solução da onda quando o g de x é igual a zero. Porque aqui eu vou mostrar a composição do sinal da onda progressiva com a onda regressiva. Então, como é que é a solução desse problema de valor inicial? Primeiro problema de Cauchy, corda infinita, com condição inicial. Deslocamento inicial da onda, deslocamento vertical f de x, deslocamento, a velocidade da onda zero. Então, solução do D'Alembert, a gente sabe como é que é. Você pode, nessa análise, jogar direto. Já fizemos a solução, é o quê? É f de x mais alfa t, mais f do x menos alfa t, sobre 2, mais 1 sobre 2 alfa, g de RDR, né? Tá. Só que g, aqui vai de x menos alfa t a x mais alfa t. G é zero. Então, a solução é só isso aqui. A solução é só isso daqui. Como é que eu vou saber quanto que vale no plano XT? Se eu imaginar o plano XT, agora eu vou ampliar um pouquinho aquele desenho que eu tinha feito anteriormente. Se eu tiver um ponto x1 aqui, num instante t1, vamos ver, ele está aqui. x1, t1. Quanto que vale U de x1, t1? Bom, ele vale isso aqui, né? É só você jogar essa expressão. Então eu preciso saber quem é o f do x mais alfa t e o f do x menos alfa t. Como é que você pode descobrir isso? Você traça as duas características que passam por ele. Você tem uma característica aqui
que é o x mais alfa t igual a uma constante, e você tem, essa constante é o C1, né? Quem que é a constante? É x1 mais alfa t1, né? É o valor que passa pelo ponto x1, t1, que é esse aqui. Quem que é essa característica? É o x menos, aliás, essa aqui é a mesma coisa, né? Essa daqui é o x menos alfa t igual a x1 menos alfa t1. Tá? Característica x menos alfa t igual a constante, x mais alfa t igual a constante. Quem que é este ponto x e este ponto x? Então você tem aqui o que a gente chama de triângulo característico. Esse aqui é o triângulo característico. Para você conhecer a solução da equação da onda neste ponto, você só precisa olhar a base do triângulo característico. Por que só a base? Porque a solução depende totalmente dos valores de u no instante inicial, no instante t igual a zero. Por quê? Porque f é uma função especificada no instante t igual a zero, e o g também, se o g não fosse zero, né, você estaria olhando para o g a partir de uma condição que está no t igual a zero. Então, toda a solução é obtida, é conhecida, se você conhecer quem são as condições iniciais, funções f e g. Então, no nosso caso aqui, que só tem as funções f, né? Então, quando nós tínhamos apenas uma curva característica, né, que era só u igual a f de x menos alfa t, por exemplo, eu só tinha essa reta, e eu tinha dito que você tem um sinal que se propaga sem se deformar ao longo dessa reta, para sempre, né? Agora você não tem essa mesma situação. Na solução da equação da onda, do jeito que nós colocamos, você tem que o valor aqui não é igual ao valor que estava aqui. Ele, na verdade, agora é uma média do valor que está aqui, que é este aqui, né, f de x menos alfa t, com o valor que está aqui, que é x mais alfa t. Então, se você for escrever aqui, quem que é a coordenada aqui? A coordenada aqui, o ponto é x1, você vai ter um u aqui que é x1 menos alfa t1, né? Menos alfa t1, vírgula 0. E você tem esse aqui é um f qualquer, né? Ele vale um f aí. Você tem o outro que é u de x1 mais alfa t1, vírgula 0. Tem o valor do f ali naquele ponto. Quem que é o valor do u aqui? Ele é igual a esse f nesse ponto aqui, mais esse f nesse ponto aqui, dividido por 2. Tá? Então, ele é sempre essa média. Então, se você tiver um outro ponto aqui, ó, eu coloquei aqui esse desenho, né, com esse outro ponto aqui, ao longo dessa característica aqui, o valor do u nesse ponto pode ser diferente do valor do u nesse ponto. Porque agora ele não vale mais, né, ele não é mais igual a esse aqui. Agora ele é igual a esse aqui, mais quem? Traça uma característica paralela a essa aqui, só que passando por esse ponto. Ele vai querer, ele vai compor com o valor do u nesse ponto aqui. Então, o valor de u aqui vai ser u aqui mais u aqui dividido por 2. O valor aqui é u aqui mais u aqui dividido por 2, tá? Então agora você sempre tem essas médias. Para a gente saber como é que isso aí funciona num exemplo prático, eu separei aqui um caso que tem até na apostila. Vou colocar aqui o exemplo, especificando uma função f de x bem simples, para tentar entender melhor o que está acontecendo, caso tenha ficado alguma dúvida. Tá? Bom, então está aqui o exemplo. Equação da onda, domínio infinito, condição inicial u de x,0. Então agora o f de x da solução do D'Alembert vai ser isso aqui. Ele vai ser 1 se eu estiver no intervalo menos 1 a 1, aberto, e ele vai ser 0 caso contrário. 0 caso contrário. Então, vamos ver. Aqui eu deixei o g de x igual a 0. Tá? Em toda a reta você tem o g de x igual a 0. Solução do D'Alembert, nós sabemos qual é. É essa daqui, f de x menos alfa t, f do x mais alfa t, sobre 2, onde f é isso aqui. Esse aqui é o f, né? Esse é o f de
parte de cima. Tá, então eu vou fazer o plano XT aqui. Vou fazer aqui. Eu vou colocar a condição inicial aqui, que vai do menos 1 até 1. Menos 1 até 1, você tem... Esse meu desenho está meio torto, não vai ficar simétrico o gráfico. Vou deixar um pouquinho melhor aqui. Pronto. Então você tem aí o menos 1 a 1. Nessa região aqui, da condição inicial, onde t vale 0, você tem o quê? U vale 1 aqui. Então vamos colocar a condição inicial. A condição inicial é especificada no t igual a 0, né? Então, aqui, nessa região para a esquerda do menos 1, ele vale 0. Então, U aqui nessa região é igual a 0, tá? Vou colocar aqui essa região toda até o menos 1. Do menos 1 a 1, você tem o quê? Você tem o U igual a 1. E dessa região aqui, ó, você tem U igual a 0 de novo. Esta é a condição inicial. A condição inicial do nosso problema é dada desse jeito. Então, vou ficar aqui. A minha pergunta é: quais são as regiões do espaço XT onde U é igual a 0? Eu poderia colocar como enunciado aqui, ó. São as regiões do plano, ou semiplano XT, com T maior que 0, em que U de XT é igual a 0. Então nós vamos responder essa pergunta sem ficar fazendo conta. Vamos fazer só uma conta mínima, que é essa daqui. Somar e dividir por 2, tá? Mas, na verdade, nem precisa somar e dividir por 2. Você, olhando para as características, você já vai saber o que está acontecendo. Como você tem um sinal que tem uma descontinuidade, né? Esse sinal aí, fisicamente, se você pensar numa corda, vai ficar esquisito, né? Mas esquece a corda por um momento, você tem um sinal aqui, uma função que é descontínua. Essa função, olha, ela vale 0 aqui, depois ela descontinuamente ela muda para 1, depois volta para 0. Quando você tem uma condição inicial com uma descontinuidade, facilita muito você interpretar o que está acontecendo se você traçar as características, as curvas características, nos pontos onde acontece a descontinuidade. Então, nesse ponto e nesse ponto, eu vou traçar curvas características. As características que vão para lá e as características que vêm para cá. Tá? Então, eu vou traçar aqui quem são as características. X menos alfa t igual a constante, x mais alfa t igual a constante. X menos alfa t igual a constante fica apontando para cá, né? Então eu vou fazer assim. Ela vem para cá e essa aqui vem para cá e para cá. Então, esta característica aqui, eu tracei duas para cada ponto de descontinuidade. Duas, ela ficou meio feio aqui o desenho, né? Enfim. Você tem duas, uma para cá e uma para cá. Então, essa aqui é a x, essa aqui é a x mais alfa t igual a uma constante, né? Quem que é essa constante? É igual a menos 1. Por que é igual a menos 1? Porque o valor dela aqui, dessa expressão aqui, tem que ser igual ao valor dessa expressão aqui. Quando você joga t igual a 0, você tem o x igual a menos 1, né? Então, aqui é x menos alfa t igual a menos 1, então aqui tem que ser também. X mais alfa t, né? Igual a constante. E aqui você tem x mais alfa t igual a 1. Essa daqui, x menos alfa t igual a menos 1, e essa aqui, x menos alfa t igual a 1. Você vê que as características particionam o seu plano XT, o seu semiplano XT, né? Estou considerando só o t maior que 0, em algumas regiões. As regiões vão determinar o que está acontecendo no espaço todo. Então,
Isso funciona assim por causa do tipo de condição inicial que eu coloquei, né? Você tem essa descontinuidade aqui, e essas curvas características que passam pela descontinuidade, elas são chamadas as frentes de onda. Então você tem uma frente progressiva e uma frente regressiva, né? E também aqui você tem uma frente traseira e a frente dianteira. As que vão para lá são progressivas, as que vão para cá, na verdade a onda aqui para lá, onda progressiva e onda regressiva. Mas a frente esquerda a gente chama de frente traseira e a frente direita a gente chama de frente dianteira. Frente traseira parece meio contraditório, não é? A frente ou atrás, né? Mas enfim, o nome é esse. E aí você tem algumas regiões. Olha só, vou chamar essa região aqui de A. Que região é essa? A região que está abaixo à esquerda dessa reta x mais alfa t. Esse aqui seria o quê? Os pontos x e t, tais que x mais alfa t é menor ou igual ou menor? Vamos colocar ele menor, né? Menor que 1, menor que menos 1. Essa é essa região. Os pontos xt, tais que o x mais alfa t, você vai traçar várias retas paralelas a essa, só que todas elas são menores que menos 1. Elas vão sempre cair para o lado esquerdo aqui do menos 1. Tá? Então essa é a descrição dessa região. Essa daqui, vamos chamar de região B, que seria o quê? Seria os pontos xt, tais que o x menos alfa t é maior que 1, né? E aí você tem aqui, eu não vou ficar descrevendo cada uma delas, tá? Eu coloquei essa aqui como exemplo, você pode descrever matematicamente cada uma das regiões. Mas para nós vai dar para, talvez essa aqui vale a pena, ó, região C. Região C vai ser essa região toda aqui, ó. Essa região aqui. Vamos descrever essa aqui, vai. Ela vai ser os pares ordenados xt, tais que, o que vai acontecer? Eu vou ter x mais alfa t maior que 1 e x menos alfa t menor que menos 1. Ó. Tais que x mais alfa t é maior que 1 e x menos alfa t menor que 1. Essa é a região C. Eu deixo para vocês como exercício como descrever a região D. Seria a região que está entre essas duas e para cá dessa aqui, tá? Região D, contando só daqui para cá. Região E, entre essas duas e daqui para cá. E região F, essa aqui. Tá? Não divide ela no meio não, tá? Ela é esse triângulo aqui. Esse triângulozinho aqui é a região F. Com base nessa divisão do espaço de fase, eu vou responder quanto que vale o U em cada uma das regiões. Você vai ver aonde que são as regiões onde ele vale 0, que é o que o problema está perguntando, né? Legal. Quanto vale o U na região A? Em todos os pontos que estão para cá dessa reta aqui, x mais alfa t. Tá? Presta bastante atenção nessa questão, porque para quem vê pela primeira vez pode confundir um pouquinho. Então, é fácil você determinar isso, basta você imaginar triângulos característicos. Tá? Na equação da onda, soluções são dadas pela base do triângulo característico. Então, pensa o seguinte, se você colocar um ponto qualquer aqui nessa região, ó, ponto aqui, não interessa a coordenada, ele está para a esquerda dessa reta aqui. Quanto que vale o U nesse ponto? Como é que eu vou saber? Você vai desenhar o triângulo característico. Você vai imaginar uma característica paralela a essa, que aqui tudo ou é 1 sobre alfa ou menos 1 sobre alfa a inclinação. Então, você tem aqui uma característica paralela a esta e uma outra característica que seria paralela a esta. Né? São duas características que passam por este ponto. E aí você olha a base do triângulo característico. Quanto que vale o U aqui? Ó, o U aqui vale o U aqui mais o U aqui dividido por 2. Quanto vale o U aqui? Condição inicial diz que vale 0. Quanto vale o U aqui? Condição inicial diz que vale 0. Então, U aqui vale 0. Então, U igual a 0. E assim vai acontecer com todos os pontos que estão nessa região. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó,
se você traçar uma característica para cá e uma característica para cá, a base do triângulo característico vai ficar toda do lado esquerdo do menos 1. E aqui todo mundo tem U igual a 0. Então, na região A, U é igual a 0. Qualquer ponto da região A, U igual a 0. Usando a mesma lógica, você vai concluir que na região B, U é igual a 0. Porque na região B, você tem também qualquer ponto que você traçar, escolher aqui, você traça as características e você vai ver que o triângulo característico tem a sua base toda numa região onde o U, pela condição inicial, é igual a 0. Tá? Então, o U na região B também é 0. Nesse problema em específico, na região C, você também vai ter U igual a 0. Na região C. Por quê? Mesmo motivo. Você pega aqui qualquer ponto que você quiser, qualquer região aqui, acima desse V aqui, qualquer ponto aí, você vai ter, traça aí, a figura vai ficar meio carregada, aqui eu estou fazendo muitas linhas aqui, mas vai sujando a figura, mas você imagina um triângulo característico aqui, ó, passa as retas aí, você vai ver que uma delas cai do lado esquerdo do menos 1, onde U é igual a 0, e a outra sempre vai cair do lado direito do 1, onde U também vale 0. Então, a média dos dois vai dar 0. Agora, se você estiver aqui, quanto que vale o U? Quanto que vale o U aí? Bom, a média, né? Traça a característica. Pega qualquer ponto aqui, entre essas duas aqui e daqui para cá. Você traça uma característica para cá. Opa, vale 1 aqui o U, pela condição inicial. Então, já sei que não vai ser 0. Vale 1 aqui. Se você traçar para cá, ele vale 0. 1 mais 0 dividido por 2 vale meio. Tá? Então, nessa faixa aqui, o U vale meio. Nessa aqui, pela mesma lógica, o U também vai valer meio. Tá? O U vale meio. Quanto que o U vale aqui, nesse triangulinho aqui, inicial, perto do T igual a 0, né? Nessa região, se você for fazer os triângulos característicos com cuidado, você vai ver que eles sempre caem numa região onde a condição inicial é U igual a 1. Então, você vai fazer 1 mais 1 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui na região F, U igual a 1. Tá legal? Ficou claro, pessoal? Se não ficou claro, manda uma mensagem para mim, a gente conversa de novo, mas coloca aí se tiver alguma dúvida. Eu vou depois dar mais um exemplo onde o G não é igual a 0, para a gente ver como é que isso aqui fica diferente. Tá legal? Por enquanto é só.